Leituras desta semana, vamos fazer uma viagem pela BR-040 com a missão de encontrar um amor que foi embora. A obra Um Amor de BR trata de assuntos como fetiches, amizades, lembranças e é um passeio literário escrito em forma de contos pelo autor Joaquim São Pedro. Joaquim São Pedro é mineiro de Cataguases, terminou de se criar no Rio de Janeiro, mas há 19 anos mudou-se para Brasília. O escritor usa o cenário carioca como palco para seus textos. Ele se retrata como um observador do cotidiano e se inspira nos pequenos detalhes, em uma imagem, uma palavra, uma pessoa que passa na rua. Formado em jornalismo, ele é pós-graduado em Direito Legislativo e Ciência Política. Joaquim, o que veio primeiro, o jornalismo ou a literatura? O jornalismo. O jornalismo é uma vocação. Na hora de decidir ali o que fazer, né, terminando o ensino médio, aí eu já optei pelo jornalismo por inspiração do meu pai. Né? Meu pai ele adorava o jornalismo e tal, e ele sempre me incentivou muito. Agora, isso por quê? Assim, você lia bastante, escrevia bastante? Eu gostava de ler, eu estava sempre com alguma coisa na mão, e quando era menorzinho, assim, a gente andava na rua, eu ficava lendo as placas, essas placas de sinalização, essas placas de publicidade, né? Então aquilo chamava muita atenção deles. E eu sempre gostei, sempre em livro infantil, e ali começando com aquela vocação devagarinho, né? Mas a coisa se consolidou mesmo no ensino médio, quando a gente começa a procurar o caminho, né? Você se achou nesse caminho, assim, ou você se encontrou no caminho escrevendo livros? O jornalismo eu tenho tudo que eu tenho na minha vida, eu devo ao jornalismo, né? Toda a minha formação intelectual ela está muito forte no jornalismo. A literatura é uma consequência disso, né? Ler jornal, ler, né? Você vai... Claro que são duas coisas que se separam, mas ao mesmo tempo elas estão juntas, né? A leitura, o jornalista tem que ler, né? E ler para mim é uma coisa prazerosa. Então eu estou sempre... eu consegui conciliar as duas coisas. E a literatura é um conto mais recente, né? Uma coisa que eu tive que amadurecer muito tempo, tomar coragem, né? Mostrar para os outros e, né? Trabalhar com a insegurança. E aí, mas chega um momento que você fala assim, ó, ou tira da gaveta ou não tira, né? Uhum. E aí eu consegui tirar da gaveta e falar, agora... seja o que Deus quiser, né? Você está feliz com o resultado? Assim, outros projetos já estão a caminho, né? Com certeza, com certeza. É uma realização, né? Uma realização. Eu sou um jornalista realizado, eu tenho 30 anos de profissão, mas assim, encontrar esse novo caminho aos 56 anos de idade, é muito legal, sabe? Assim, é uma nova oportunidade, é como se eu fosse um foca do jornalismo, né? Da literatura. Uhum. Então, um livro já é melhor do que o outro, e aí um que já está pronto lá, mais ou menos, né, conversado com a editora, eu acho que já está melhor do que esses dois aqui, sabe? Então, é uma coisa assim que evolui sempre. E evoluir nessa fase da vida é muito bom, né? Agora, você como jornalista, como lida com o fato de que quando você escreve jornalisticamente, você se esconde, digamos assim, atrás da notícia. A notícia que se expõe. Você se sente exposto nos seus livros? Sim, eu trabalho basicamente ficção, né? A minha literatura é ficção. Mas é óbvio que existe a experiência, né? A experiência de vida, a interpretação, né? Esse conto Amor de BR, por exemplo, é o que dá título ao livro. Esse livro de contos, ele é um acúmulo de experiências que eu vivi, desde que eu vim para Brasília, que eu viajava muito nesse circuito, né? Brasília, Minas, que é lá na minha cidade, ou o Rio, onde está minha mãe. Então, eu fazia muito essa viagem, né?
E nessas viagens a gente vai observando, vai acumulando informação, vai acumulando emoção, né? E aí eu consigo, nisso, trazer o elemento, a mulher, o amor, né? Vou aproveitar para mostrar o livro aqui, Amor de BR, contos. Então, são vários contos que permeavam aí a BR-040. São 11 contos, eles não estão em volta do Amor de BR, que é o conto que dá título ao livro. São contos completamente diferentes, né? Tem o Fetiche, que é uma história que se passa ali no Rio de Janeiro. São dois adolescentes, jovens, né? Que vivem aquela vida de carioca, de praia e não sei o que e tal. Tem o Autoestima, que é um cara na meia-idade que recebe um telefonema e aí na hora que ele recebe esse telefonema ele entra em crise existencial, ele mergulha na mediocridade que a vida dele se tornou, né, por um simples convite para tomar um chopp. Tem o Álbum de Casamento também, que é um conto sensacional, assim, o que é o álbum de casamento? É a coroação de um momento, né? É aquela coisa bonita, é o registro, né, daquele momento. E aí, o que faz com o álbum de casamento depois que separa? Leva você, eu não quero isso não, leva você. Então, é um casal que começa a conversar e aí o álbum de casamento é o objeto de rejeição. Tem um pouquinho, sim, de você, né? De suas experiências aí contadas em cada conto. Com certeza, com certeza. É sempre um olhar, é um pouco do cronista, né? Tem o cronista que observa o cotidiano e capta ali uma situação não necessariamente fiel à realidade, né? Eu me dou o direito de captar ali uma conversa atravessada e dali transformar numa história, né? Eu posso fazer um parênteses aqui. Nelson Rodrigues, quando escreveu O Beijo no Asfalto, ele o fez a partir de uma frase que um jornalista chamado Amado Ribeiro, ele entrou na redação dizendo: houve um atropelamento ali na Praça da Bandeira e o cara estava lá todo ensanguentado, aí veio um outro, levantou a cabeça dele assim e parecia que eles estavam se beijando. Aí o Nelson ouviu aquela frase e escreveu: o beijo no asfalto, sabe? E a temática? Você trata muito de rejeição, você trata muito dessa questão aí da culpa, da rejeição, da insegurança. Por quê? O que te leva, o que te fascina nesses temas? Eu acho que a culpa, a rejeição, elas são assim, elas são inerentes da autoestima, né? Da autoestima baixa. Então, elas são determinantes na personalidade, sabe, na trajetória de vida da pessoa, tanto profissional quanto amorosa e tudo. Então, esses elementos, eles fazem sofrer mais. Né? Se a pessoa não souber lidar com isso, eu acho, assim, eu sempre falo, a autoestima ela é como uma doença, né? Tem a diabetes, se a pessoa controlar, ela vive bacana, né? Se ela não souber lidar com aquilo, com a sua deficiência, com a sua fraqueza, ela vai sofrer, né? A autoestima é essa. Então, a pessoa que não se conhece, que não sabe lidar com a sua autoestima, mesmo sendo baixa, assim, eu tenho autoestima baixa, então eu sei como me comportar numa festa, como me comportar numa relação, né? Eu vou sai bem, independente. Claro, você vai no seu limite na medida em que você pode, né? Então, eu trabalho isso assim, com personagens, assim, muitos dos personagens, por exemplo, do romance Caro Guracy, Cidade de Solidão, é isso. Eles são personagens geralmente de autoestima baixa, que experimentam muito essa coisa da solidão, da rejeição, da culpa, né? Eles experimentam isso ao longo da vida e aí eles convergem para uma cidade chamada Caro Guracy, lá no interior da Paraíba, que é uma cidade fadada também ao sofrimento, sabe? É uma cidade que vira e mexe, ela é destruída por algum fenômeno natural. E na hora que essa cidade é destruída por uma enchente, alguma coisa, aí ela vem e todo mundo se mobiliza e todo mundo reconstrói a sua cidade.
para viver o seu sofrimento coletivo, né, e voltar para o seu sofrimento pessoal. O sofrimento está ali presente, mas é a forma como você encara, e aí, nesse caso, coletivamente, né? Justamente. Aqui está o livro, Caruguraci, Cidade e Solidão. Você poderia ler um trechinho para a gente? Posso. No céu, um trovão iluminou a noite da Praça Mauá e fez disparar alarmes de vários carros estacionados nas imediações. Tânio se assustou e, no ato reflexo, mandou o soco. Na fração de segundos em que a mão do carrasco percorreu sua trajetória até o queixo de sua vítima, esta só teve tempo de colocar a língua toda para fora, prendê-la bem presa entre os dentes, contrair a face e fechar os olhos. O murro saiu de baixo para cima. Com o impacto da pancada, o corpo de Fernando Afonso levitou pelo menos uns 30 centímetros e caiu dentro de uma poça d'água. Esse personagem, ele queria levar esse soco, né? Justamente. Ele é um personagem, ele é o personagem central de toda essa trama, porque ele é um homem em crise que começa a viver, não percebe que a sua crise está se agravando. E quando ele se deixa mutilar numa briga que ele provoca, ele está dizendo que ele está chegando ao fim dele, né? Ele quer romper com o mundo, ele não quer mais se comunicar, ele não quer mais falar, né? Numa metáfora em que ele quer a solidão, ele quer a solidão absoluta. Na verdade, o que é? É a crise existencial aguda, né? A crise da pessoa não procurou ajuda e mergulhou naquilo ali. Então, quando ele leva esse soco, aí tem todo um processo, ele vai para o hospital e tal. Daí ele ainda vai viver, aí ele vai embora, né? Aí ele fala assim, agora eu vou embora para Caruguraci, né? Que representa o afastamento, né? A fuga, né? A fuga de si mesmo. Joaquim, quais são seus planos para o futuro? Tenho 2 romances já prontos, né? Que já estão lá na editora, prontos para serem editados, né? Mas como a coisa está muito recente, então a gente vai deixar um para o final do ano e o outro para o ano que vem, né? E a produção continua. Então, boa sorte nos seus projetos e muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos os espectadores e a equipe aí da TV Justiça. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o procurador do Estado de São Paulo, Tiago Luiz Sombra. Não saia daí. Até mais. O Iluminuras está de volta e vamos a um bate-papo sobre direito e literatura com o procurador do Estado de São Paulo, Tiago Luiz Sombra. Ele é professor na Universidade de Brasília e mestre em Direito Civil pela Universidade de Camerino, na Itália. Tiago, você disse que o direito que escolheu você, né? Como foi isso? A minha intenção inicial era fazer engenharia agronomia, né? Especificamente, que é a profissão dos meus pais. Mas foi uma pretensão já tolhida desde logo, porque a minha mãe sempre teve uma participação muito incisiva na minha criação e ela, desde o início, falou, olha, eu acho que você não vai dar certo, acho melhor, vá por mim, faça direito, que eu acho que tem muito mais a ver com você. E aí foi uma coisa curiosa, porque ela me inscreveu até no vestibular, ela que me estimulava, incentivava, e ela durante o curso inteiro foi a grande incentivadora, né? Então eu digo que, na verdade, se não fosse a percepção da minha mãe, eu talvez não tivesse tão satisfeito, tão realizado na área jurídica, na minha carreira, como eu estou hoje. E foi ela também que te incentivou na literatura, na leitura? A literatura dela era uma literatura mais técnica, mais científica, não era a literatura popular do dia a dia. Mas ela sempre incentivou a gente a ler muito em casa. Eu me lembro da minha mãe comprar a coleção TRA, por exemplo, e distribuir os livrinhos para a gente, organizar para que a gente lesse e contasse para ela os casos. Então, ela sempre teve uma participação muito, muito forte na literatura. Era uma literatura, digamos, uma literatura mais pueril, mas acho que essa base, ela teve uma participação muito forte, sim.
E o livro Meu Pé de Laranja Lima? O que eu achava particularmente interessante no livro é que era aquela inocência do Zezé, né? Aquela intensidade da amizade que ele tinha com o Portuga, a veneração que ele tinha ali da forma como o Portuga contava as coisas para ele, a relação dele, o que ele contava para o Meu Pé de Laranja Lima. Eu tinha um pé de jabuticaba, não era um de laranja lima, mas era um padrão de inocência muito semelhante, né? E eu sempre conto essa história porque nesse período que eu morava em Lavras era um tempo de bicho de pé, guerra de mamona e leiteiro no cavalo. Então era uma época que me traz muito boas lembranças. E eu acho que teve uma importância particular porque isso cria na formação da sua personalidade um sintoma de intensidade um pouco em tudo que você começa a fazer. Porque como no interior você tem muito tempo disponível, você tem mais tempo para se dedicar às coisas, né? Então eu acho que isso marcou muito. Às vezes, quando eu me deparo com um problema, um processo, um livro e tal, eu acabo indo muito a fundo. Eu acho que isso teve a ver um traço muito marcante desse período da infância em que eu me dediquei a essas coisas, assim, esses livros mais infantis mesmo, né? E você consegue trazer para o seu dia a dia como procurador de Estado essa simplicidade, essa dedicação por causa do tempo? Você consegue resgatar isso no seu dia a dia hoje? Eu procuro sempre que possível, né? Tentar fazer as coisas com a maior intensidade possível, embora às vezes nos tempos atuais a gente se ocupe de muitas coisas, mas sempre procurar ser o mais dedicado, seja na minha atividade de professor, seja na de procurador, enfim. Mas sempre tentando mesclar e trazer um pouco dessa base que a literatura deu desde a infância até a fase adulta para o dia a dia. É muito comum a gente identificar, por exemplo, na atividade de procuradoria, como é que eu exerço, algumas coisas muito interessantes na literatura, nessa discussão do público e privado, né, que no Brasil é uma coisa eterna, né? Onde começa o público, onde termina o privado, e a literatura explora isso com muita riqueza, né? A gente tem livros de autores brasileiros que você vê que vão a fundo, Sagarana, em alguns aspectos, Grande Sertão Veredas. A gente pode discutir uma série de casos em que efetivamente esses autores se aproveitam especificamente desse tema para tratar de algumas questões. Isso se confunde um pouco com a minha atividade do dia a dia. Inclusive, os seus livros tratam dessa discussão. Temos aqui o adimplemento contratual e cooperação do credor. Foi o meu último livro, basicamente. Ele trata dessa necessidade de cooperação que a gente precisa ter. Ele tem uma vertente muito interessante que é a forma... Nós temos uma visão no Brasil um pouco deturpada, né, de que o devedor é sempre a figura feia, a figura negativa de uma relação, quando na verdade não. Às vezes o devedor ele é uma figura que, tanto quanto o credor, quer se ver livre de uma relação contratual para ele poder contrair uma outra. Mas ele precisa de uma cooperação. Afinal de contas, um costureiro não tem como se ver livre de uma obrigação de fazer um vestido de noiva se a noiva não vai lá e, eventualmente, durante alguns dias, especifica como quer. Enfim, um pintor, quando vai pintar um autorretrato de alguém, precisa das informações de como a pessoa quer esse retrato, precisa posar para ele algum tempo, né? Então, essas relações de cooperação também criam para o credor uma certa responsabilidade. Esse livro trata basicamente disso. E o outro é, efetivamente, dessas relações em que a Constituição acaba influenciando muito as relações privadas. Nesse tem uma discussão mais a fundo dessa separação entre público e privado, né? Dessa falsa separação que, afinal de contas, hoje é tudo muito interligado. Então, esse é um tema que me atrai bastante e que tem muito a ver com a minha profissão. E como se dá essa relação do público e privado? Essa é uma relação difícil, né? Num país em que a gente tem algumas crises de legitimidade, umas crises de fatores democráticos, como a gente tem visto no dia a dia, é muito difícil tratar público e privado de formas muito separadas, né? A gente vê no dia a dia especificamente que a crise de legitimidade do próprio padrão social do brasileiro, ela atrai. Às vezes a gente confunde no próprio dia a dia, às vezes se valendo de alguma coisa que é pública no interesse pessoal, enfim. Tudo isso tem a ver um pouco com a forma como a gente construiu o formato da sociedade brasileira, né? Eu acho que se confunde um pouco com a história, desde as capitanias hereditárias até o que a gente tem hoje. Tem muito dessa relação entre público e privado. Eu diria que com a Constituição de 88, essa relação público e privado se tornou menos estanque, menos separada, né? A Constituição ela trouxe tudo, colocou tudo mais ou menos num balaio só. E isso é algo positivo, não é ruim. Agora, você como professor, o que indica para os seus alunos? Qual é a leitura obrigatória? Eu tenho tentado cada vez menos indicar autores de direito. Acho que a gente tem um dever, sobretudo com alunos de graduação, de não criar um número, não criar alguém
dentro desse ambiente competitivo, de não só pensar nessa formação de alguém que vai fazer um exame de ordem ou um provão, coisa do gênero, mas de uma formação mais humanista, né? Então, eu tenho procurado indicar outros autores, leituras que dão uma formação mais humanista. Então, particularmente Crime e Castigo é um livro que eu acho que é obrigatório para esses alunos lerem. Grande Sertão Veredas é um conto que eu acho que é muito importante para se entender uma parte relevante do Brasil, assim como o povo brasileiro, Raízes do Brasil, Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, não apenas Casagrande e Senzala, mas Sobrados e Mucambos é um livro muito importante. A Formação Econômica do Brasil, né, do Caio Prado. E assim, autores que tratem um pouco mais de literatura, a Revolução dos Bichos, do George Orwell, assim como a 1984 dele também, são 2 livros fantásticos. E mais recentemente, dentro desse panorama de tecnologia que a gente tem vivido, o Aldous Huxley, né, o Admirável Mundo Novo, que eu acho que dá um panorama muito interessante dessa dinamicidade que a internet e os meios de comunicação mais avançados têm dado, sobretudo para a dificuldade que o direito tem de acompanhar o movimento atual, né? Diz que a relação do direito e literatura, inclusive, é uma relação umbilical. O direito se ocupa da vida, né, dessa inter-relação entre o seu e o do outro. E é a literatura que permite a esse sujeito viver situações imaginárias ou até mesmo situações reais. Então, permite se projetar na situação do outro, uma situação imaginária. Eu costumo dizer o seguinte, você imaginar um julgamento como que o Supremo teve no caso das células-tronco, sem ter lido o Aldous Huxley, o Admirável Mundo Novo, ou A Revolução dos Bichos, do George Orwell, Mercador de Veneza, do Shakespeare, o próprio Capitães de Areia, do Jorge Amado, também tem muito a ver com esse direito como fato social, né? Então, assim, eu acho que são livros que a literatura permite a você agregar alguns aspectos ao direito, porque o substrato do direito é a vida, são as relações sociais. Então, é basicamente a literatura que vai dar isso. De que forma a literatura influenciou você a escrever os seus livros? Eu me aproveitei da literatura também diante dessas situações imaginárias, né? Acho que quanto mais a gente puder viajar nos casos ou nas situações que a literatura nos dá, mais rica acaba sendo a forma como a gente escreve. E eu diria para você que, particularmente, um autor especificamente me influenciou muito durante o período em que eu escrevi, pelo menos esses últimos 2 livros, né? O John Steinbeck, que é um autor americano, que foi vencedor do Prêmio Nobel em 1962, ele tem um livro que eu acho fantástico, chama-se O Inverno da Nossa Desesperança. Vamos aproveitar a oportunidade, então, e conhecer um pouco mais de John Steinbeck. O escritor americano John Steinbeck nasceu na Califórnia em 1902. Tornou-se conhecido depois da publicação do livro Tortilla Flat. Em suas obras, o autor aborda temas sociais, chama a atenção para a situação dos trabalhadores da área rural. Na obra As Vinhas da Ira, por exemplo, retrata a crise no campo durante os anos 30, após o período conhecido como a Grande Depressão. O livro, resultado de 3 anos de pesquisa, recebeu o Prêmio Pulitzer em 1940 e é considerado por muitos especialistas como a grande obra-prima do escritor. Agora, outro autor que você também gosta, indica, né, é o Michael Sandel. Por quê? É um sujeito que ele trata do direito de uma forma diferente. Ele consegue tratar dos grandes problemas da atualidade, casamento homossexual, cotas, serviço militar, enfim. E ele consegue aproximar o cidadão comum dos grandes temas. O Michael Sandel é um comunitarista, né? Um cara que acredita que os espaços públicos, as pessoas precisam voltar a frequentar os espaços públicos, que é isso que vai ser o responsável pela eliminação da desigualdade, né? Então, assim, ele tem uma perspicácia de captar o direito exatamente como essa alteridade, com essa particularidade que é de captar as contradições entre as pessoas, as interações do dia a dia. Então, assim, ele consegue relacionar muito bem tanto o aspecto teórico quanto o lado prático, os casos, como as situações se vivenciam, tanto no imaginário quanto no real. Então, eu acho que hoje ele, da área jurídica, eu diria que é um dos professores mais brilhantes aí que nós temos nos últimos anos, os mais promissores, certamente. Ok, Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. Foi uma surpresa, mas fiquei muito satisfeito também de vir. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Na semana que vem, você já sabe, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!